Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e apresentarei o programa de hoje aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os palestrantes do Temas Emergentes e muitos outros convidados. A nossa convidada de hoje é a querida professora doutora Vanessa Ribas Fialho. Bom dia, professora Vanessa. Bom dia. Posso te chamar de Cida? Sim. Tá bem, sim. então. Bom dia, Cida. Tudo bem? Um prazer estar aqui contigo. Agora eu vou te apresentar. A professora Vanessa possui graduação em Letras em Espanhol pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Linguística Aplicada, doutor em Linguística Aplicada e pós-doutorado em Letras pela Universidade Católica de Pelotas, com orientação do professor Dr. Wilson Lefa. Foi professora da Faculdade Metodista de Santa Maria, a FAMES, de março de 2003 até outubro de 2009. Atualmente é professora associada da Universidade Federal de Santa Maria e coordenadora geral da Universidade Aberta do Brasil, UAB da UFSM. Nossa, professora Vanessa, é um prazer tê-la aqui conosco. Mas nós temos uma pergunta que ela dá o título do nosso programa, que é T-Move. Então, Vanessa, o que te move? Bom, Cida, eu fiquei pensando, né, sobre essa pergunta, porque, de fato, a gente não pensa, a gente simplesmente vai agindo, né? Mas eu fiquei procurando no meu dia a dia, o que é que me move na minha vida, seja ela pessoal ou profissional, e eu acho que é a curiosidade. A curiosidade me mantém em movimento, me permite ir atrás de histórias, de convívio com pessoas, né? De querer descobrir, querer saber um pouco mais sobre culturas, pessoas, línguas, que no fim é um pouco do que eu faço profissionalmente e do que eu gosto de fazer enquanto pessoa em casa, né? Vendo filmes, sou curiosa para saber da história, conhecer línguas. Então, eu diria que seria a curiosidade. Ai, perfeito. Vanessa, eu li um resumo do teu Lattes, mas quem é a Vanessa que não está no Lattes? Viver não cabe no Lattes, realmente, né? Apesar de que é algo que a gente registra no dia a dia profissional, eu diria que a Vanessa por completo é uma mistura de todas essas identidades que eu tenho, né? Então, eu sou professora, eu sou servidora, eu sou filha, eu sou mãe de pet, eu sou irmã, eu sou tia, eu sou amiga, e eu me encontro um pouco, né, essa Vanessa no total se encontra no meio de todas essas identidades. Possivelmente, assim, cada identidade recebe o melhor de mim, é o que eu espero, né, e que no total, assim, a gente acaba, soma de um lado, diminui um pouquinho do outro, é a Vanessa que vai se constituindo aos poucos. Enquanto amiga, eu pretendo sempre, né, melhorar, enquanto filha também, assim como professora. Às vezes a gente se dedica um pouco mais para se melhorar enquanto irmã, né, do que o lado profissional. Então, eu diria que eu sou esse imbricamento aí de todas essas minhas identidades. Ai, perfeito. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória profissional. Bom,
Eu diria que a minha trajetória como professora começou vendo os meus pais sendo professores, né? Exercendo a profissão. A mãe e o pai são professores e eu me criei em uma casa com muito aluno, sempre circulando muito aluno por ali. O meu pai era professor aqui da universidade, a minha mãe da escola pública, e eu vivia esses dois ambientes de forma bem intensa. Eu ia muito para a escola onde a minha mãe trabalhava, seja, né, fosse para buscar ela ou para participar de alguma atividade que tivesse uma atividade extra, né, como se fosse uma atividade de extensão da escola. Os alunos do meu pai iam muito lá em casa, então eu via naquele ambiente ali algo gostoso. Eu disse, eu quero fazer isso, né? E então eu diria assim que a minha vontade de ser professora estava ali. Agora, do que eu seria professora eu não sabia, né? Aí, então tá, fiz o vestibular para letras, na verdade eu fiz o PES, né? Passei pelo PES, era o primeiro ano que o programa ingressava na universidade. E aqui na universidade eu também fui fazendo essa minha trajetória enquanto professora, né? Então eu acho que a trajetória a gente começa a construir um pouco antes de realmente ser o profissional, né? Porque eu comecei a dar aula profissionalmente depois de formada na faculdade metodista, mas antes eu trabalhava em cursinho de idiomas, né? Dava aula particular, trabalhei bastante aqui em projetos da universidade, então ainda que eu não fosse formada, já era um exercício da profissão, pré-serviço, como a gente diz, né? Um professor em formação. Mas é assim como eu me enxergo até hoje, né? Eu trabalhei anos na faculdade metodista, construí amizades com colegas, com alunos, aprendi muito ser professora lá, né? É uma instituição privada, então tem algumas diferenças com a nossa instituição, mas eu trago muito do que eu aprendi a fazer lá para cá. E desde que eu entrei aqui na universidade em 2009, fui aprendendo a ser uma docente aqui, né? Com os parâmetros de uma instituição pública, federal, grande, do jeito que é, né? Se comparado com a instituição que eu vinha anteriormente. E sempre procurando, então, construir essa trajetória, sempre entendendo ela que está em formação, né? Eu sou uma professora hoje, me identifico como professora, tenho essa identidade, mas eu acho que é algo que eu ainda vou construindo, né? A cada ano eu espero aprender e ser o melhor docente, não só para os meus alunos, mas para os meus colegas, para a instituição e para mim também, né? Porque essa questão do ser docente e tá sempre conectado é algo que às vezes nos cobra, né, uma saúde emocional que é importante a gente dar conta também, né? Então, é sempre tentar o equilíbrio, eu acho, né, nessa trajetória. Então, a minha trajetória é assim, é sempre em busca, é mutante, é constante. Eu acho que é isso. Eu acho que essa é uma das grandes maravilhas da docência, né? Que a gente pode estar constantemente se refazendo no nosso fazer. Perfeito. Porque cada turma é uma turma e a gente se refaz. Exato. Né? Vai se E por isso, exatamente, por isso que eu acho que é a curiosidade que vai me movendo, né? Porque eu vou... Todo semestre é uma turma diferente, muitas vezes num curso diferente, são desafios, às vezes são disciplinas, né, que a gente vai trabalhando e cada uma contribui de uma forma, né, para o todo enquanto docente, para mim enquanto pessoa, então é bem dinâmico. Sim. Atualmente, você é coordenadora geral da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, na UFSM. Conte um pouquinho como funciona essa parceria entre o UAB e a UFSM. Muito bem. Então, a Universidade Aberta, ela não é uma universidade, né? A gente chama ela de Sistema Universidade Aberta. É como se fosse um consórcio de instituições públicas, né? Institutos, universidades federais, estaduais, tem até municipais, que participam, então, desse sistema, com o objetivo de fomentar a educação à distância no país. Então, é um programa do governo, ele é um programa, né? Ele não é uma política instituída nas instituições, ele é um programa do governo que fomenta, inclusive em termos financeiros, a oferta de cursos à distância.
Mas por trás, né, desse sistema tem as questões de interiorização da educação, de formação de professores. É um sistema preocupado em levar a formação de professores para cidades, né, municípios e estados também, a gente pode pensar assim, né? Estados que têm poucas universidades, não é o caso do nosso, a gente tem muitas universidades públicas, né, no estado, mas elas não chegam a todas as regiões e a todas as cidades, e muitas vezes a forma presencial como elas são impossibilita que muitas pessoas possam fazer um curso superior. Principalmente quem tem baixa renda, né? Exatamente. Então, ela tem várias ações, né? Então, participar desse Programa Nacional de Educação, que é formar novos professores, interiorizar essa oferta e possibilitar que as instituições, então, tenham essa inserção na educação à distância a partir do sistema. Então, é uma parceria que se faz entre a União, os municípios e as instituições. Existe cada cidade, né, que quer receber cursos à distância, precisa firmar um termo de compromisso com a CAPES para que eles possam ofertar, então, um polo, né? Ter um polo de apoio presencial. As instituições também firmam as suas parcerias com o sistema aberto, né? Através da CAPES, para poder, então, também ofertar. Nós participamos de editais de oferta de cursos. Ano passado nós tivemos a abertura de um edital que estamos, então, fazendo essa nova oferta de cursos. Claro que o foco maior é a formação de professores, mas podem ter outros cursos também. Então, um polo numa cidade X, ele pode ter cursos da UFSM, da URGS, da UFPEL, da FURG. Ele é, dependendo da demanda que aquela cidade tiver, vai ter cursos de diferentes universidades. Exatamente. O curso, o polo, ele não é da universidade, né? O polo, ele é do município. E aí o município, através da demanda que ele faz esse levantamento, ele vai atrás dos cursos, né, que as instituições ofertam. Claro que tem outras questões burocráticas por trás dessas ofertas, né? A gente tem limite de vagas, a gente tem limite de ofertas por ano que a gente pode fazer, mas normalmente a gente vê dentro de um mesmo polo oferta de várias outras instituições e isso é muito bacana. Muito! Imagina, além de aumentar as possibilidades, né? A troca, eu acredito que daí aconteça a troca entre as instituições, né? As conversas entre as instituições. Imagina a riqueza, né? De lá no polo se encontrarem informações diferentes de instituições diferentes com histórias, apesar de ser um sistema. Os cursos, eles são institucionais, né? Então, cada instituição se organiza de uma forma, entende a modalidade dentro dos seus parâmetros, né? Mas entende atividades presenciais ou não de uma forma. Então, essa troca ali entre os alunos e depois a própria formação, isso aí vai se refletir lá na escola, né? No município X lá que recebe o curso da FURG, da UFPEL e da UFSM, os alunos da escola pública vão ter acesso a esse rol, né, tão diversificado de formação de instituições certificadas, né? Vamos dizer assim, públicas. Instituições sérias, que têm uma história. Isso, e que são gratuitas, são de qualidade, né? E tem também por trás toda uma cobrança do Ministério da Educação, não que as outras não tenham, né? Mas a gente tem, então, esse, digamos assim, um valor, né? Na sociedade. E, além de tudo, de ser gratuito, né? São cursos que são gratuitos. Então, quem faz um curso da UAB, num curso ofertado pela UFSM, ele vai sair com o diploma da UFSM, Sim. Da mesma forma com quem estuda aqui presencial? Exatamente, e sem ainda fazer distinção da modalidade, né? Se entende que a modalidade é ou presencial ou EAD. Agora, a formação é pedagogia, não interessa em qual modalidade a pessoa se forma, né? Ele vai sair pedagogo. Vai sair pedagogo. Isso é uma determinação do próprio Ministério da Educação, né? Não se faz distinção da modalidade. Então, claro que existem diferenças entre os currículos, mas existem diferenças de instituição para instituição, né? Então, não é o currículo que vai dizer se é um bom ou um mau pedagogo,
É a sua formação, é a sua dedicação, é tudo que é de estrutura que o polo oferece, que a instituição também oferece. Nossa, que interessante. Então, se o município tem interesse, ele não tem polo nenhum e ele tem interesse, ele tem que entrar no site da CAPES e Isso. procurar ali os... Existem parâmetros para a criação de polos, né? Ele tem que ter número mínimo de habitantes ou a sua macro-região, né? Não ter um polo já a determinado raio, mas toda a informação está no site da CAPES para as prefeituras, para as secretarias de educação que consideram, né, ter um polo de apoio presencial da educação à distância no seu município. Nossa, que interessante. A UFSM está com as inscrições abertas para o processo seletivo de cursos de pós agora, né? Em nível de especialização, na modalidade à distância, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil, para os seguintes cursos: Educação Ambiental, Gestão Educacional e Gestão Pública. Professora Vanessa, como irá funcionar esse processo seletivo e como será a dinâmica das aulas? Tá bem, então o processo seletivo está aberto até o dia 18 de janeiro para as inscrições nesses 3 cursos. Existe um edital geral que o candidato precisa ler, entender bem esse processo, né? E existem os editais por curso. Ali vão ser informados. A cada polo existe um quantitativo de vaga. Então, o sistema da Universidade Aberta, ele nos possibilita a oferta nesses cursos e ele nos indica, né, que tenhamos que ter vagas diferentes, né, ou vagas por polo, não em apenas um polo. Então, nesses cursos aqui, tem curso que tem 5 ou 6 polos e o candidato se inscreve para um desses polos, que é onde ele vai ter o apoio presencial, né? Então, a dinâmica das aulas, elas funcionam no ambiente virtual, Moodle, que é o que a gente usa aqui, mas enfim, um ambiente virtual de ensino e de aprendizagem. E o aluno precisa ir no polo por um regimento da nossa instituição para fazer avaliações presenciais e a defesa do TCC. O resto das avaliações e das atividades são feitas à distância, através da mediação de tecnologias digitais, através do Moodle ou outras ferramentas, para cursar as disciplinas, né? Então, não existe um encontro semanal presencial no polo, como é a organização de outras instituições, né? Não é nem certo nem errado, cada uma se organiza de uma forma. Na nossa instituição é assim, as aulas são totalmente em ambiente virtual, com alguma atividade presencial, se está registrado no PPC do curso, né, que é o projeto pedagógico do curso, que os alunos ou os candidatos, né, podem ter acesso através do site da nossa instituição. Eventuais encontros em que a coordenação e os professores vão no polo. Então, assim, a pessoa não precisa morar na cidade do polo. Ai, que interessante. Mas ela precisa ter o compromisso de que, quando tem atividades presenciais, que normalmente são programadas pela coordenação lá no início do semestre, ele tenha que estar no polo. Então, né? Dá para se organizar direitinho. Dá, sim. É uma coisa que a gente incentiva, né? Que todas as coordenações tenham o seu cronograma de atividades e é o que normalmente a gente tem feito aqui na nossa instituição. Nossa, que legal. Então, e os cursos, eles são totalmente gratuitos? Totalmente gratuitos e não tem nem taxa de cobrança para inscrição no processo seletivo, né? Então, o processo seletivo, ele é pelo currículo, né, do candidato, que ele vai preencher ali uma planilha e vai anexar os documentos, e também através de uma carta de intenção, né? Então, para se inscrever, tem que ter alguns dias aí para se preparar para recolher os documentos e também para poder escrever essa carta de intenção. Afinal, por que eu quero, né? E quais são as minhas intenções ao cursar estas especializações que estão sendo ofertadas agora. Existe uma comissão para cada curso que vai fazer a leitura das cartas, vai fazer a pontuação dos currículos e aí, então, teremos os nossos candidatos, né, alunos selecionados. Sim, e o tempo tá acabando, né? Exatamente. Dia 18 acaba, é o último dia da inscrição. E é algo que vale muito a pena, porque a nível de especialização, né? Exato. Totalmente gratuita, de qualidade, então realmente vale a pena. Quem ainda não se inscreveu,
Daí entra no site da universidade. Isso, no site da universidade, na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, vai ter ali o edital, né? Ou procura no site da universidade os editais em aberto, é o edital de seleção é um edital específico para especializações à distância. Coloca no Google... Dá um Google, aquele ser falava, dá um Google lá no UFSM, editais, que acham o edital da seleção. Isso aí. Professora Vanessa, tu trabalhas no curso de Letras Português e Espanhol. Qual a maior dificuldade na aquisição da segunda língua? Essa é uma pergunta filosófica bastante difícil, complicada. E que existem muitas pesquisas, né, sendo feitas sobre qual a melhor forma, né, não exatamente com essas questões, mas enfim, os programas de pós-graduação em letras, educação, tecnologias digitais, sempre por trás disso existe, né, uma ânsia em responder, né, quais as dificuldades e de que forma eu posso ajudar as pessoas a aprender mais e melhor. E, na verdade, a gente sabe até agora que não tem uma resposta única, né? Depende muito de pessoa para pessoa, depende dos objetivos da pessoa, é muita variável que está por trás disso. Mas, esses anos, assim, de ensino de língua, eu percebo que o tempo é algo que determina bastante, né? É algo importante para se pensar. Na escola pública, por exemplo, quando tem a oferta da língua, é 1 hora por semana, né? E aí, em 1 hora por semana, o professor tem muitas turmas e são muitos alunos. Então, acaba que o professor consegue ensinar, muitas vezes, uma habilidade linguística, que é a leitura, né? E aí, a gente depois sai da escola e diz, eu não aprendi nunca nada na escola. Mas não é nenhum problema de ensino ou de aprendizagem, é um problema, na minha perspectiva, de tempo. Falta o tempo para ter contato. No curso de letras, a gente tem mais tempo de contato em termos de sala de aula, que é o professor que está em formação. Mas a gente também não pode achar que aquele tempo de sala de aula é único. É o único momento em que ele precisa se dedicar. Então, a gente precisa ter tempo para ser curioso, para ver filme, para ler livro, para fazer pesquisas, né? Para entrar em sites. Hoje, a língua está muito mais próxima, porque ela também acontece no mundo virtual, né? Então, a gente consegue interagir por mais tempo. E o que eu percebo é que os alunos ou não têm tempo ou não têm a curiosidade para ter esse tempo de se dedicar. E na escola, né, a gente poderia pensar, poxa, por que os alunos também não vão atrás, né? É que o professor também tem muito pouco tempo para desafiar esse aluno, né? Então, eu percebo que falta um pouco de tempo, falta uma cultura também para o ensino e para a aprendizagem de língua, que a gente vem sempre desse discurso de que na escola a gente não aprende. E aqui dentro a gente também ouve, né, na formação do professor, as pessoas não precisam saber língua quando entram no letras espanhol ou no letras inglês, né? A gente assume o compromisso de que a gente vai ensinar essa língua. E ao longo de 4 anos e meio, os alunos aprendem em níveis diferentes. E eu acho que esse nível de diferença está altamente relacionado ao tempo em que ele se dedica para estudar a língua. E não é um estudo sistemático de gramática, é um estudo da língua com curiosidade. Então vai ver filme, vai ler um livro na língua, vai saber sobre a história disso, vai atrás do que está se ouvindo hoje, tenta entender por que está tão na moda, né? Músicas como o reggaeton, por exemplo, o que está por trás disso? Existe uma cultura dessa música, assim como para nós existe a cultura do funk. E tudo isso nos leva a ter mais proximidade com a língua e aprender mais. Eu percebo, né? Tenho percebido com o tempo que é isso. O tempo faz a diferença. O tempo de contato, o tempo de estudo, o tempo para ser curioso. E muitas vezes o nosso aluno aqui do Letras Espanhol, vou falar especificamente, que é um curso noturno, o nosso aluno trabalha de dia, aí vem até o campus, aí às vezes, né, tem 4 horas de aula das 7 às 11 horas da noite, cansa, né, nem toda a aula acaba sendo
altamente, com alta atenção, né? Sim. E aí, então, são vários os fatores que nos levam, às vezes, a uma aquisição um pouco mais lenta. Eu vejo que seriam essas as dificuldades, assim, em termos, né, fora da pesquisa. E assim, ó, se tem um aluno, né, do ensino médio, um adolescente ou uma criança nos ouvindo, ou um adulto, que não tem conhecimento em língua, mas quer aprender, qual o primeiro passo? Ser curioso. Começar a pesquisar, começar a ouvir as pessoas, né? A gente tem casos de sucesso de aprendizagem de línguas de pessoas que são autodidatas, né? Mas aprender língua só de forma autodidata é complicado, porque tu precisa do outro para interagir, né? Mas nessa curiosidade, daqui a pouco a gente encontra um amigo, faz um amigo numa rede social, começa a conversar, né? Tem até redes sociais que são justamente, fazem a ponte entre aprendizes, né? Então, eu posso entrar nessa rede para ensinar português e também para querer aprender uma outra língua que eu tenha vontade, né? E tem muito material, né? Claro, materiais às vezes didáticos, é só o professor que consegue olhar para aquilo e ver um objetivo naquilo. Mas a gente tem, então, formas de entrar em contato com a língua, de conhecer, né? Então não tem assim, ó, é melhor começar lendo, ou começar ouvindo, ou começar, o que a Começar. pessoa é começar. O melhor é começar, né? Se a pessoa gosta muito de música, eu aprendo muito língua estrangeira ouvindo música, adoro. Depois eu acabei me especializando, vamos dizer assim. Agora eu vou ver um filme e eu vou botar eles falando na língua original e com a legenda em português, e vou tentando perceber o som, né? Cada um vai vendo, não, eu sou mais da leitura, então eu vou lá, vou pegar um livro, claro, um livro menor, mais simples, que eu vou tentar ler, vou talvez usar um dicionário, né? O melhor é começar, é o contato com a língua, né? Que vai fazer a gente aprender. E qual é a importância para um aluno da educação básica aprender outras línguas? Eu diria que aprender língua estrangeira e a nossa própria, as pesquisas dizem que ela faz muito bem, esse aprendizado faz muito bem para o cérebro, né? Então, até estudos que relacionam o Alzheimer com a aprendizagem de línguas ou com palavras cruzadas, mostram que se oxigena o cérebro de uma forma diferente. Então, assim, é uma questão de saúde, né? É muito bom. Por outro lado, eu vejo que aprender uma língua estrangeira nos torna cada vez mais cidadão. Porque a gente, quando aprende uma língua, aprende cultura. Quando tu aprende cultura, tu enxerga o diferente, tu enxerga a multiplicidade, tu te enxerga de um jeito diferente, né? Então, a gente aprende a língua, vai aprendendo sobre o outro e sobre si. É uma questão de cidadã, né? Uma questão cidadã, que a gente melhora enquanto pessoa, enquanto aprende uma língua. Eu ouso dizer, assim, que eu melhorei muito a minha concepção de Vanessa, brasileira, depois que eu comecei a entender uma língua estrangeira, eu comecei a entender melhor a minha língua materna. Eu comecei a escrever melhor, a entender os processos linguísticos da minha língua, depois que eu aprendi uma língua estrangeira. E aí é o que dizem, né? Depois que tu aprende uma, é mais fácil tu aprender outra. Desde que tu seja curioso, a gente tem condições, né? Todo mundo tem condições. Não precisa ser o mais inteligente para aprender. A gente precisa ter curiosidade. Né? Então, eu vejo que na escola, assim como acham que é importante a gente aprender a língua portuguesa, aprender matemática, aprender física, química, a língua estrangeira também é. Só que ela é relegada a um segundo andar, né? Exato. Ou a um subsolo, vamos dizer assim. Porque é 1 hora... Às vezes se coloca a língua estrangeira, né, em dias que o período é reduzido, o que sobrou, ou nos últimos períodos. Claro que eventualmente sempre vai ficar,
com alguém o último período, mas a gente percebe pelo que os alunos nos relatam, né, vindo dos estágios, que existe e não é a escola em si, é da sociedade, né? Língua estrangeira não é importante porque de qualquer forma não se aprende língua estrangeira na escola. E não é verdade, né? Eu já recebi alunos aqui que vieram para fazer a formação como professores de espanhol, que falavam assim super bem e que sabiam a língua e tinham várias informações. Tá, e onde é que tu aprendeu isso? Na escola, né? Eu tinha professores também apaixonados que me passaram essa paixão e eu fui aprender, fui ser curioso, fui pesquisar. Então, aprender língua é algo assim, a gente se descobre enquanto gente e gente humana. Tu falaste da questão do Alzheimer, né? Eu sempre coloco assim, quando eu trabalho a questão do bem-estar, que a importância de termos projetos novos, porque quando estamos assim imbuídos num projeto novo, a gente tira o foco daquela situação, problema, ou geralmente o professor tá ligado 24 horas, né? Aquele professor lá que tem, sei lá, 28, 30 turmas, acaba estando 24 horas ligado. Se vai assistir um filme, tá pensando eu posso trabalhar isso com os meus alunos. Então, a importância de um projeto novo para tirar o foco. E eu sempre digo assim, que aprender uma língua é um projeto novo, porque daí vai estar tão ali entretido naquela atividade que vai deixar um pouquinho, né, os problemas, as situações da escola de lado. Então, eu acredito muito que as línguas podem contribuir, inclusive, para a saúde. Com certeza, né? Tem a questão da saúde do cérebro e uma saúde emocional. A universidade tem oferta de vários cursos de extensão de língua, e aí eu já fui professora desses cursos e já orientei, né, alunos que trabalham com isso. Tenho muitos alunos que são bolsistas desses programas, enfim, projetos de extensão, e o professor em formação ganha tanto, elas são assim, né, as meninas que eu já orientei nisso, ficam brilhantes, né? Porque aquela reação, a relação ali entre o professor e o aluno, mesmo antes de se formar, é algo muito bonito. E alunos de várias áreas estão dentro de uma sala de aula, seja ela presencial ou virtual, né? Como a gente teve agora na pandemia, com o objetivo de aprender. E cada um traz o seu conhecimento sobre aquela língua, sobre outra língua que estudou, e vão fazendo disso, né, às vezes uma amizade que perdura após, inclusive, o encerramento das turmas. Então, é social. Aprender línguas, né, pode ser muito social. Nossa, que interessante. Só que nossa conversa tá muito, muito, muito gostosa, mas nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, mas a gente já volta. Estamos de volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença da professora doutora Vanessa Ribas Fialho. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professora Vanessa, eu ouvi muito quando eu estava na escola
que o espanhol é mais fácil que o inglês. É verdade? É por causa da similaridade com o português? Por que isso? O espanhol, ele é mais próximo, ele é uma língua latina, né? Ele tem uma origem muito próxima do português, lá na Península Ibérica, né? Na formação das línguas, e ambas, né, têm como um foco de desenvolvimento o latim e as línguas anteriores que existiam, né, no território da Península Ibérica. Então, o português é o português muito em função dos povos que antes da chegada dos romanos estavam ali, e o espanhol da mesma forma, né? Então, não dá para negar a proximidade linguística. Mas para uns, a proximidade é ótimo. Me faz aprender muito mais fácil, muito mais rápido. Para outros, não. Né? Então, assim, ó, dizer que ela é mais fácil, eu não diria. Eu posso dizer que ela é uma língua mais próxima do português. E aí nos facilita aprender a entender muito mais fácil. Um texto a gente entende muito mais fácil do que vai ler um texto em inglês, né? Ou eu vou ouvir uma música em espanhol, eu entendo muito mais palavras do que eu entendo em inglês, né? Então, isso é verdade, elas são línguas próximas. Mas estudos, né, nos dizem que, apesar da proximidade linguística, existe um caminho um pouco cheio de pedras quando a gente percorre o caminho do português em direção para o espanhol, que é justamente o problema da proximidade, né? Então, a gente aprende muito rápido nos primeiros contatos com a língua e depois parece que a gente fica estagnado porque a gente nunca sabe, será que eu estou falando português ou espanhol? Ou portunhol, né? Como muitos dizem que é esse entremeio, né? Entre o português e o espanhol. Até eu chegar a falar espanhol, eu tô falando portunhol. E aí, nas etapas mais avançadas da língua que as pessoas acabam, às vezes, tendo mais dificuldades. Diferente como línguas muito distantes do português, ou um pouco mais distantes, como o francês, né? Também é uma língua latina, mas é uma língua um pouco mais distante do português. Agora, o inglês, o alemão, são línguas bastante distantes, no sentido de que não derivam da mesma língua latina, né? Derivam de outras línguas, outras culturas, e aí, é mais difícil, mas eu conheço pessoas que sentem muito mais facilidade em aprender o inglês do que o próprio espanhol, justamente porque sabem que não há uma proximidade linguística muito grande. Então, é bem subjetivo. Totalmente. Assim como, né, tu me perguntar qual é a maior dificuldade de aprender uma língua? Depende. Depende de quem. Muitas vezes depende de quem com a língua, né? Eu adoro aprender línguas como as latinas, né? O espanhol, o francês, o italiano, gosto muito do inglês, mas eu já tenho muita dificuldade com línguas que são muito distantes, como o chinês, mandarim, né? Porque são línguas, para mim, me causa muita estranheza, muita distância. Mas tem pessoas que adoram estudar árabe, mandarim e aprendem. Então, se alguma pessoa tem condições de aprender, é porque é possível, né? Sim. Então, depende das pessoas. Dos objetivos, né? Porque muitas vezes as pessoas... eu preciso aprender inglês porque eu tenho que passar numa prova. E a pessoa diz que não gosta e tem todo um filtro ali, né? Que não me permite ver a beleza daquele aprendizado. E aí, então, acaba criando barreiras, né? De aprender. Então, o objetivo... eu quero aprender muito porque eu vou morar fora e eu gosto. O gosto, depende a curiosidade... da motivação. Exatamente. Agora a gente tem visto assim, as crianças já entrando em cursos de línguas, assim, começa a falar, já os pais já colocam em cursos para aprender línguas. Isso é produtivo ou não? Eu fico pensando assim, que às vezes a criança, ela nasce e os pais já colocam em curso de inglês, de espanhol, em curso de dança, em curso de informática, e às vezes a criança não tem tempo de ser criança, exatamente, né? Uma criança com uma agenda lotada não tem tempo de brincar e ser criança. Então, é produtivo, é indicado? Como tu vê essa questão?
Eu acho que, se possível, né, todo contato com a língua é importante, é interessante. Só que é um pouco elitista, né? Porque só tem cursos privados para crianças, a não ser algum projeto, né, que seja vinculado a alguma instituição pública, ou escolas bilíngues, que nós já temos aqui em Santa Maria, né? Mas, mais uma vez, isso é uma questão bastante elitista. Eu acho que é importante frisar, né? Só quem tem condições de pagar. Só, e não é barato, porque realmente existe por trás de uma educação para criança um percurso formativo bastante grande para o professor, né? Porque a gente aqui na universidade, a gente forma um professor para atuar na educação básica, ensino fundamental, ensino médio, e a gente não forma para trabalhar com séries iniciais ou pré-escolar. Então, o professor que vai trabalhar com isso vai ter que fazer cursos por fora, e isso acaba gerando um pouco mais de custos para a própria escola que trabalha com isso. Mas se é bom ou se não é tão bom, eu acho que é bom, desde que se saiba fazer, né? Desde que o professor tenha essa formação. Mas a gente não pode fazer a relação do ensino para adulto com o ensino para criança. É um ensino mais recreativo, é mais de contato linguístico, cantam músicas, aprendem palavras, e é um pouco diferente do que a gente faz com adultos ou adolescentes, né? Então, ali tu já começar uma educação linguística, e uma educação linguística para olhar para o outro, né? Para a gente perceber as diferenças e as similaridades que a gente tem entre os povos, eu acho que é fantástico. Mas seria muito bom se isso pudesse ser para todos, né? Sim. Se todas as crianças nas creches e nas pré-escolas do município pudessem também dar essa possibilidade para o nosso pequeno cidadão. Ai, com certeza. A língua, ela faz parte da cultura de um povo. No Brasil, falamos o português, mas dependendo da região, esse português muda consideravelmente. Por exemplo, a mandioca, ela pode ser a aipim ou macaxeira, dependendo da região que nós nos encontramos. Por que no nosso país tem tanta diferença da língua? Nós podemos dizer que nós temos Brasis? Talvez seja uma possibilidade de fazer essa leitura, né? Mas eu vejo que o Brasil é isso aí. É essa multiplicidade, né? Ele é um país gigante, continental. E para entender um pouco dessa diferença do português, a gente precisa entender que antes da chegada da língua portuguesa, a gente tinha outras línguas, né? As línguas dos povos originários, línguas indígenas, que já estavam nessa base, né? Nesse território aqui. Então, quando chega uma outra língua, a não ser por aniquilação daquele povo anterior, né, da gente retirar todo aquele povo, a língua não entra num país da mesma forma como ela veio lá de Portugal, né? Então, além disso, a gente tem línguas de imigração, né? A gente tem aqui no próprio Rio Grande do Sul, aqui pertinho de Santa Maria, tem pessoas que falam, né, ou que tem colonização, não falam o italiano, né, um dialeto, mas enfim, línguas e dialetos do alemão, do italiano, do russo, do polonês, das línguas indígenas. Então, a mistura do português com essas línguas é que vai criando essas diferenças, né? Isso é uma possibilidade de entender. E eu entendo que é nessa diferença toda que a gente se constitui enquanto brasileiro, né? Quando a gente percebe, conhece pessoas do norte do país, do nordeste, ou quando a gente viaja, a gente diz, nossa, parece que eu tô num país diferente. Mas é um país que tem a mesma bandeira, é um país que tem o mesmo hino. Então, nós somos isso daqui, né? Talvez uma junção de várias regiões, mas dentro do mesmo estado, a gente tem muita diferença, né? Entre a língua que se fala em Uruguaiana e a língua que se fala em Porto Alegre, elas são diferentes porque existem muitos contatos linguísticos que são diferentes, né? Em Porto Alegre, a gente recebe muito mais gente de outros lugares, e ali Uruguaiana tá com a fronteira, né? Com a Argentina, com o Uruguai, tá tudo muito ali, muito pertinho. Então, não tem, assim, uma forma da gente ter como dizem os puristas, né? Uma língua pura. Ela é o que ela é falada pelas pessoas, né? E ela é mutável, né? Ela tá em constante movimento. mutação.
ela se move, né? Porque as pessoas que falam e as necessidades das pessoas vão mudando. A gente não tinha antes uma série de palavras para determinar todos os aparelhos tecnológicos que a gente tem hoje e todas as ações com esses aparelhos que a gente faz hoje, né? E aí, então, a gente criou necessidades e a gente precisa nomear essas necessidades, né? Então, a gente vai trazendo palavras de outras línguas, fazendo empréstimos linguísticos ou criando as nossas próprias palavras, né? Com derivações de línguas estrangeiras, modernas, ou até línguas, né, anteriores, como o próprio latim. A gente ainda usa para criar outras palavras. Então, sim, são vários Brasis e, ao mesmo tempo, é o Brasil que a gente é, né? Lindo, diverso. Lindo, diverso, multicolorido e multilinguístico, né? Porque a gente diz assim, no Brasil se fala português. E, na verdade, no Brasil se falam muitas línguas. São 200 e poucas línguas ainda que se mantêm, né? Se a gente leva em consideração, se leva em consideração dos povos, se leva em consideração as de imigração, né? Que muitas vezes tem línguas, tem algumas que são dialetos. É muito variado, né? É muito variado para a gente dizer o Brasil é uma unidade linguística? Não. Embora, se a gente conversa com um português, a gente já de cara diz, bom, não é brasileiro, porque a gente reconhece as pessoas e os sons da nossa língua, mesmo que seja do Acre, né? Mesmo que seja uma pessoa do Acre falando, eu entendo, não, ele é português, talvez é brasileiro. Talvez eu não saiba dizer a região, mas mais ou menos a gente consegue. É do norte, esse é do nordeste. E isso acontece com todas as línguas, né? A Espanha, que é um país bem pequenininho, se comparado com o Brasil, ela tem várias diferenças linguísticas. Até tem outras línguas, né? Ele é um país que a língua nacional que une os povos é o espanhol, mas também tem o galego, catalão e o euskera, né? Ou a língua vasca. O basco também a gente fala em espanhol, em português e em espanhol, né? A gente tem essas línguas, mas a gente tem dialetos, né? Então, quem mora lá no sul da Espanha fala diferente de quem mora no norte, tanto em termos de som, quanto em termos de palavras também, né? Então, a variedade da língua é pelo povo que fala. Se tem gente falando, ela vai ser diversa. Se tem gente falando em diferentes lugares, vai ter diferença. Nossa, que interessante. Voltando ao curso de letras, como é que é o mercado de trabalho para um egresso de letras? Bom, como eu comentei, as letras aqui, a licenciatura, ela forma professor, né? Para a escola básica, esses professores podem atuar em escolas particulares, escolas estaduais, municipais, em cursos de língua, cursos livres de língua. Mas eu percebo hoje que o mercado está se modificando, né? Que existe uma forma de dar aula que a gente não estava preparado antes, que são os professores que dão aula online, que têm perfis no Instagram, no TikTok, que atendem pessoas do mundo inteiro, que muitas vezes são nômades digitais, né? Não estão morando em Santa Maria, podem estar morando em vários lugares do mundo. Eu já conheço pessoas que se formaram aqui que estão fazendo isso, né? E talvez a gente não esteja ainda discutindo isso na formação do professor para além da escola básica. O nosso foco é a escola básica por um compromisso social, né? Mas nas línguas estrangeiras, principalmente no espanhol, a gente tem um problema muito sério que é, na Base Nacional Comum Curricular, a língua estrangeira é o inglês. O espanhol tinha, a lei do espanhol, que a gente chamava, era uma lei que indicava que as escolas eram obrigadas a ofertar o espanhol para os seus alunos, mas o aluno cursava se ele queria, né? Poderia cursar, dependendo da organização da escola, o espanhol e o inglês, ou só o espanhol ou só o inglês. Essa era a lei. Com a aprovação da BNCC, essa lei foi cancelada, né? A gente não tem, embora tenhamos feito
um movimento do Fica Espanhol. No estado do Rio Grande do Sul, existe ainda a obrigatoriedade de oferta, mas o reflexo na escola parece que ainda não chegou, né? Porque muitos professores de espanhol acabaram tendo que trabalhar com em outras funções, né? Com outras matérias, muitas vezes não da sua formação, né? Que é comum. E é incrível. Infelizmente. Incrível achar que, né, a gente vai se formar para trabalhar com aquilo e se ver obrigado a trabalhar com outra. Eu tenho formação em pedagogia e em história, eu já trabalhei com ciências. Eu fico pensando, pobres alunos. Exato, porque certamente tu fez o melhor que tu pôde, mas não era o mais adequado para aquele aluno. Muitas coisas eu estudava, e às vezes assim, porque eu não sabia o que vinha antes daquilo. Eu pegava o conteúdo e ia estudar aquele conteúdo, estudava. Eu tinha 28 turmas, né? Então eu tinha um limite também de tempo para estudar. Então, eu estudava aquele conteúdo e ficava pensando, nossa, se ele me perguntar uma coisa ali, eu não vou saber. E também eu me sentia que eu não tinha a obrigação de saber. Exato. Né? Se me perguntarem, eu vou dizer, eu vou procurar, eu vou ir atrás, mas era um sofrimento, né? A insegurança, o sofrimento, querendo fazer o melhor, mas sem saber. E às vezes eu estava estudando e pensava, mas se até agora eu não sabia isso, por que eu tenho que ensinar? Porque até isso eu não sabia qual era a importância, né? Como professora de história, eu sei qual é a importância da história, né? Agora, de ciências, eu ficava pensando, mas será que é isso mesmo? Será que eu tô certa? Né? Então, nossa. Talvez exista um imaginário que as pessoas pensem assim, é professor, tem que dar conta de tudo, né? Mas talvez a gente choque pessoas para dizer que a gente se forma professor para uma área dentro de uma instituição, né? E se formar professor é um processo duro, é árduo, ele é contínuo, constante e dura uma vida, né? Sim. Então, a gente não tem como assim, da noite pro dia, eu posso estudar aquele conteúdo, eu vou dar tudo de mim, mas eu não tenho o percurso formativo daquele curso. As linguagens, cada curso tem a sua linguagem. Isso. Por exemplo, professor, eu sou formada em história. Não, professor de história da geografia. Não é assim. Tem muitas. A história precisa da geografia, assim como a geografia precisa da história para se entender o contexto, para se entender o todo. Mas são cursos diferentes, são linguagens diferentes. São ciências diferentes, né? Exatamente. E apesar de interdisciplinares, como tu disse, né? A ciência da história se comunica com a geografia para entender melhor o seu processo histórico, não é a mesma coisa, né? Existe, claro, como tu disse, essas especificidades. Então, eu sou formada, Vanessa mesmo, né? Sou formada em letras espanhol. Eu não tenho condições de ensinar português. Mas não é a tua língua materna? Sim. E tu não sabe ensinar língua? Sim, língua estrangeira. Nem como o português como língua estrangeira eu sei, porque eu não tenho didática para isso. Né? Então, agora imagina ainda o professor que é formado em letras espanhol trabalhar com qualquer outra coisa. Não é justo com o professor e não é justo com o aluno e não vai ser justo com a sociedade. Sim, e não são casos esporádicos. Né? É comum, porque com uma carga horária de uma aula por semana, um professor que tem 20 horas, salvo se mudou desde que eu saí, tinha que completar 16 horas de sala de aula. 16 turmas? Exatamente. Se tem 40 horas, 32 horas. Então, 32 turmas. Tem escolas que não comportam. Então, tem que trabalhar em 3, 4 escolas. Então, o professor, às vezes, acaba aceitando trabalhar com artes, com ensino religioso, com projeto de vida, com o que for, para diminuir, ficar na mesma escola, né? Porque o deslocamento, ele perde tempo, perde dinheiro. Então, é todo um contexto de situações que quando a educação está em crise, né?
Acho que era o Darcy Ribeiro que diz que não, crise daí passa, né? Aham. Não é uma crise, é um projeto, projeto. de desmantelamento, de desqualificação, porque é impossível. Como, né, um professor trabalhando em 3 escolas com vários níveis, com várias disciplinas, E ainda tendo que estudar ainda assim, e muitas vezes ser cobrado por manter uma formação adequada em dia, sem nenhum incentivo. Então eu vejo que o mercado de trabalho para linguagens, né, de maneira geral, ele é restrito, um pouco restrito nesse sentido, mas que existe muito pouco por trás do professor, né, do papel do professor, pouco incentivo. Então, são professores sobrecarregados. O ideal, um professor 40 horas, imagina, ter 20 horas aula e depois as outras 20 horas para poder se qualificar, para poder ver filme, ouvir música, porque isso é ir num importante. teatro. É importante para sua vivência, para poder dar uma aula cada vez mais de qualidade, né? Então, assim, o mercado tá aí, né? Tem gente que faz do limão uma limonada, que consegue se colocar num mercado hoje digital, mas não tem espaço para todo mundo nisso, né? E nem todo mundo tem, às vezes, ferramentas para se tornar um bom influencer, como a gente diz. E eu vejo que no estado, no município, né, de maneira geral, não estou falando especificamente ou só do Rio Grande do Sul e de Santa Maria, mas a política de formação de professores, da contratação de professores ainda precisa de muita atenção. Então, com essa questão dos cursos online, abriu um pouco mais o mercado de trabalho. Eu vejo que sim, e a gente precisa estar atento para isso aqui na formação de professores, né? Ensinar os professores a usar esses recursos, a entender o papel de um ambiente virtual, né? É claro que muitos vão e aprendem sozinhos, mas a gente precisa, se esse mercado está surgindo, a gente precisa trabalhar com isso na formação inicial desses professores também. A pandemia trouxe o ensino híbrido. Só que voltaram as aulas presencial, mas o ensino híbrido se manteve. Quais são as vantagens e desvantagens dessa modalidade, dessa metodologia? Então o ensino híbrido, uma metodologia, né? Eu vejo que ela tenta aproximar a cultura digital, que teoricamente se vive na sociedade, da escola. Por que eu digo teoricamente? Existe muita gente que está excluída, né? Então, a gente não escuta quem está marginalizado e excluído da cultura digital, e eles também não participam, né? Então, a gente tem muito ainda para avançar. Nessa semana foi aprovada a Política Nacional de Educação Digital, né? Que precisa ser muito bem entendida e lida por todos os professores em formação e gestores, para a gente entender e fazer, a partir daí, cobranças de políticas públicas para equipar a escola, equipar professores, alunos, para que se tenha um acesso gratuito, possivelmente, mas de qualidade à internet. A Unesco declarou, né, a internet como um direito humano. Então, não é mimimi de rede social, né? Existe uma cultura que está por trás disso. Hoje em dia, para tu fazer uma pós-graduação, tu precisa ter acesso à internet para poder fazer a inscrição. Não só a EAD, né? Qualquer processo seletivo na nossa instituição e em praticamente todas as instituições do Brasil, eles são online. Quem não tem acesso a isso não está marginalizado? O próprio Auxílio Brasil, quando veio ali Perfeito. na pandemia, era só pelo aplicativo, Isso. né? Sendo que tinha pessoas, que é uma realidade do Brasil, que tem pessoas que não têm CPF, né? Exatamente. E Então, aí, às vezes, gente, é só baixar o aplicativo. Não, é um passo anterior. Eu não tenho CPF. E se eu não tenho CPF, eu não faço nada nesses não tem aplicativos. CPF, não tem acesso à internet, não tem acesso a um celular ou a um Isso faz computador. parte de uma educação digital, né? Que precisa estar em pauta. A gente pensa assim, o ensino remoto foi uma educação digital, foi online, foi EAD, muitas vezes as pessoas confundem, né?
Se a gente pensar no lado bonito, a gente vai dizer que sim, mas na verdade ela excluiu muita gente do processo e muitas aulas foram dadas através de papel impresso, né? Que os pais iam buscar na escola, quando iam, quando podiam, quando os professores tinham condições de fazer. Aí o professor às vezes tinha que organizar uma aula tanto para o presencial, para o papel impresso, quanto para o digital para o aluno que tinha acesso. São formas muito diferentes de ensinar, né? Então, sobrecarregou muito o professor. Muito. Mas pensando assim no aluno, né? E no ensino em si, ele não foi digital para todo mundo. Não. Né? Foi digital para quem estava dentro dessa cultura digital. E para quem não estava, ele ficou, então, né, excluído da sociedade. Então, eu acho que o ensino híbrido e essa discussão, a gente que pesquisa um pouco há mais tempo, né, tecnologias, ensino mediado por tecnologias, a gente já era mais do nosso conhecimento. Que bom que agora isso está à tona de novo para se discutir, e essa política nacional de educação digital também vem para fomentar, mas não adianta só dizer que os professores precisam fazer um ensino híbrido, né? A gente precisa dar condições tecnológicas e condições formativas para o professor. Porque ali na pandemia ficou bem evidente que também tinha professores que não faziam parte dessa cultura digital, que também não sabiam usar, né, e-mail, internet, né? Então, realmente, todos têm que ser incluídos. Isso aí. Então, para a gente começar a falar sobre um ensino híbrido no Brasil, a gente tem que estar todo mundo na mesma cultura digital, né? Todo mundo incluído. Professora Vanessa, infelizmente, nosso tempo não tá acredito. acabando. Passou muito rápido, muito né? rápido, tá muito boa a conversa. Eu queria te pedir para te deixar uma mensagem aos nossos ouvintes e se tu quiseres dar mais uma chamadinha nessas inscrições que estão abertas. Tá bem. É muito difícil, né, deixar uma mensagem depois de tudo que a gente falou e é uma exposição também, né, da nossa pessoa, mas eu acho que depois da nossa conversa, uma mensagem possível é a educação salva. Estudem, né, tentem pegar essas oportunidades, né, abraçar essas oportunidades que existem, como essa do edital para especialização, que tá, né, aberto até o dia 18 de janeiro para 3 especializações. Na metade do ano teremos outras especializações também, e ano que vem cursos de graduação. Então, assim, estudar nos salva, estudar nos liberta. Essa acho que é um apelo importante, né? Não tenho condições de estudar, a gente tem que lutar para que os outros também tenham condições. Nós que temos, nós que estamos aqui dentro, né? Eu acho que é um papel importante porque quanto mais pessoas estudando sobre qualquer coisa, né? Mas se aplicando, estudando, abrindo os olhos e o seu horizonte, é melhor para todo mundo, né? Faz a nossa sociedade ser muito melhor. Então, a gente tem que abraçar as oportunidades que tem e, por outro lado, os que estão aqui dentro das oportunidades, precisam lutar para que mais pessoas tenham acesso à educação. Talvez desde os pequenos, né? Com educação bilíngue e com educação de qualidade e cada vez mais oportunidades para as pessoas poderem estudar. E a UAB, ela oferta cursos de graduação, né? Também de forma gratuita. Sim. Gratuita, através do ambiente virtual, com poucos encontros presenciais, como eu já comentei, são encontros que a legislação da nossa instituição, né, nos diz que as avaliações precisam ser presenciais, mas elas são dentro, né, de um semestre, elas vão ser muito esporádicas. Então, dá para tentar se organizar, dá para tentar, né? A gente nunca pode dizer que não consegue sem antes tentar fazer. Exato. E a gente vê, assim, histórias belíssimas de lugares super longe de instituições públicas, pessoal se formando, crescendo, né? Eu tenho a história, eu vou contar bem rapidinho, de uma ex-aluna do curso de Letras Espanhol, que eu acabei fazendo uma amizade muito linda com ela. Ela foi fazer o curso de Letras Espanhol e ela trabalhava numa escola como servente.
Ela, depois de fazer o espanhol, ela fez português, e aí ela já faz outras atividades na sua escola, esperando um concurso público para poder fazer, então, agora o concurso para professora do seu município. Né? Realmente, estudar muda a vida. Muda a vida, muda a tua, muda dos teus filhos ou das pessoas que estão próximas de ti, e muda a sociedade. Com certeza. Vanessa, te agradeço muitíssimo por essa conversa gostosa. Muito obrigada de estar aqui conosco. No início do programa eu dei bom dia, mas o programa vai ao ar à tarde. Nós estamos gravando de manhã. Então, muito obrigada de estar aqui conosco. Obrigada, Cida, pelo convite e pela conversa gostosa que a gente teve aqui. Agradeço. O TMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentei o programa de hoje. O nosso programa conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM, lembrando que não tem tio e nem cedilha. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Uma ótima semana, que seja muito leve e feliz. Até semana que vem!